Continuando nossa prática de classe com TypeScript e JavaScript. Veja, até aqui no nosso exemplo, dentro do nosso construtor, nós recebemos dois parâmetros. Mas agora eu quero transformar esses parâmetros em propriedades dentro da minha classe. E vou, ao invés de eu calcular a média no construtor, eu vou chamar um método para calcular essa média, ok? Então nós vamos mudar um pouquinho nossa classe, vamos evoluir. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui e vou colocar public, primeira nota do tipo number. Perfeito? E também vou colocar um public, segunda nota do tipo number. Essas duas iniciais eu vou colocar como 0, ok. E aí, como que eu faço agora? Ao invés de eu executar dentro do construtor, eu vou colocar um método também público. Public, calcular média, perfeito? E aí, nesse public calcular média, ele é do tipo void, ou seja, não me retorna nada, mas ele executa alguma coisa. Dis.média, ou seja, o dis que é essa média aqui, correto? Eu uso a palavra dis para ser exatamente essa média dentro do meu código, perfeito? Então, dis.média é igual a quê? Ao dis.primeira nota, mais, vamos colocar uma convenção aqui, olha, sempre as primeiras letras das variáveis minúsculas aqui. Aproveitei o código, copiei com maiúscula. Então, primeira nota mais dis.segunda nota, isso aqui entre parênteses, que é uma precedência de operadores, e vou dividir por 2. Então, aqui eu estou calculando minha média. Perfeito. E agora eu tenho que saber essa média. Como é que o meu usuário vai saber da média? Aqui, ó, pegando essa propriedade média. Como é que ficaria? Como é que eu chamaria essa classe agora dentro do meu código? Então, eu também instancio aqui, só que agora eu vou instanciar sem nenhum tipo de parâmetro. E a partir desse momento, média, ponto, primeira nota igual a 5, média, ponto, segunda nota igual a 7, e eu chego no mesmo resultado. Uma grande diferença é que a partir desse momento que eu faço o cálculo dessa maneira, você tem que entender o seguinte, o que ocorre aqui, olha. Então, dentro do meu código, né? Está dividindo sua tela aí para você entender. É o mesmo código dividido em duas telas. Então aqui, quando eu chamo, perfeito? Essa média, let média, classe média, new classe média, ele não está executando nenhum código aqui dentro. Por quê? Porque eu não tenho construtor. Ele simplesmente está instanciando esse pessoal aqui. Perfeito? Então aqui dentro desse código, nada acontece. Ora, a partir do momento que eu chamo aqui, olha, e coloco média, primeira nota, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai executar esse pedaço de código para mim, que é um pedaço de código do primeira nota. Então eu vou atribuir um valor nessa variável, nessa propriedade que inicialmente é 0. Então eu fiz aqui no primeira nota. No segunda nota, mesma coisa, ele vai colocar aqui para mim. E quando eu mando imprimir média, o que ele vai imprimir agora para mim? Me diz. Vou gravar o código aqui para você ver, perfeito? Vamos lá, olha. Ctrl S, gravei o código, volto. Olha o que ele imprimiu. 0. Zanata, por que 0? Porque eu não mandei calcular. Eu não chamei o método que calcula. Olha só aqui, eu estou fazendo a função, mas eu não chamo quem calcula. Então eu simplesmente chamei, atribuí, mas eu não pedi para calcular. Se eu não pedir para calcular, ele vai pegar o valor original da minha função, que é esse cara aqui, olha, né, do meu método média, que é esse cara aqui, e ele é 0, então ele está imprimindo 0. Então o que eu devo fazer aqui agora, antes de imprimir? Eu devo fazer média, ponto, calcular média, abre e fecha parênteses. Quando eu dou um Ctrl S, a partir de agora, a minha média passou a ser 6. Que está exatamente na mesma lógica de programação que nós tínhamos anteriormente. Só que agora eu estou invocando o nome do meu método de forma manual dentro do meu código. Perfeito? Então nós desmembramos aqui, colocamos mais duas propriedades e colocamos um método que chama calcular média. Por enquanto os 4 estão publics, ok? Ou seja, eu consigo usar isso de fora, tanto é que quando a gente vem aqui, olha,
média, ponto, aparece para mim os 4 membros. Olha só, as propriedades públicas e o método público. Aparece os 4 componentes da minha classe, está tudo aqui, olha. E esse símbolo diz que ele é o quê? Público. Tá vendo aqui ao lado? Esse cara é público. Então, isso aqui diz o quê? Isso diz que a minha classe foi construída com esses métodos e essas propriedades que podem ser utilizadas fora dessa classe. Perfeito? Próxima aula, exemplo dos privates. E a gente vai fazer uma outra modificação na nossa classe. Vamos lá.